Aí ele respondeu para ele assim, escuta, eu faço o meu trabalho de graça, eu adoro o que eu faço, eu ganho 20 milhões de dólares para esperar. Porque lá tem aqueles trailers todos, né? Cada ator tem um trailer, aquela filha de trailer na rua, cada um entra no seu trailer e espera horas. Então ele não ganha para trabalhar, porque às vezes você espera horas, vai lá e faz uma cena de 3 minutos e ponto, o dia inteiro. Então aconteceu comigo já. Você passa 9, 10 horas esperando para fazer uma cena, aí está terminando o dia de trabalho, faltam 5 minutos, vamos rápido, rápido. Aquela cena que você quer ter tempo, né? Você tem que fazer rápido, que vai acabar a diária, vai acabar. 3 minutinhos para fazer a cena e acabou. Corta, foi. Até amanhã. Tá, e La Cordillera, como é que foi o convívio com o Darín? É um gentleman. É uma pessoa maravilhosa, carismático, gentil, generoso, atencioso. Porque você imagina, você chegar perto de um cara desse que você admira há anos, ele faz parte da história da Latinoamérica, ele faz parte da história do cinema mundial. Sem dúvida. Grandes das melhores coisas que a gente já viu na vida, o Darín estava presente, né? E foi interessante porque em função do Pré-Amar, o diretor viu o Pré-Amar e falou, pô, quero fazer com esse cara. O telefone tocou, eu fui para a Argentina para conhecê-los e tomei um susto, assim, agradabilíssimo, porque um acesso total, pleno, sem nenhum problema. Podia ser diferente, óbvio, a gente sabe que é diferente algumas vezes, mas eu não tive nenhuma dificuldade de trabalhar com ele. Uma admiração, a única coisa é a admiração, porque você fica ali vendo o que o cara está fazendo, né? Você fica prestando atenção em tudo que ele faz. E é uma coisa bacana, porque quando o Darín vai fazer as cenas dele, tem toda a entourage, né? Tem os diretores, os técnicos, os outros atores. Aí, de repente, tem uma coisa assim, agora vamos fazer o lado do Darín. Porque tem os lados, né? Quando você filma o lado de cada um. Você filma uma geral, mas tem o lado do ator que é brasileiro, o outro que é peruano, o outro. E tem o lado do Darín. Vamos fazer o lado do Darín. Aí para o estúdio inteiro, os atores todos. Todo mundo desce para ver o lado do Darín, ver o que ele faz. Fica atrás das câmeras, olhando aquele monte, 30 pessoas olhando o cara atuando. E ele lá, com uma tranquilidade, gentil. E conversa desde de futebol, com filosofia alemã, música brasileira. Conversa de tudo. Eu tenho um livro do Solar de Botafogo, vou te presentear um dia, eu não trouxe para cá. Contando um pouco da história. Eu levei lá para a Argentina, dei para ele folheava e conversava, e falava da excursão da peça que ele está fazendo até hoje, cenas de um casamento que ele fez na Espanha, até hoje está fazendo. Então eu só tenho boas referências e foi um encantamento, foi uma experiência incrível. Que espetáculo. E aí o filme teve o seu espaço, viajou também pelo mundo, estreou no Festival de Cannes em 2017 e foi uma ótima receptividade. É um filme denso, né, complexo, mas que fala muito do poder e dos relacionamentos políticos que a gente está acostumado a ver, às vezes não nas entranhas, mas a gente sabe o que acontece. Né? Tu fez um outro filme também com um teor político, que foi O Paciente. Né? Esse filme foi inspirado, né, nos últimos dias, né, do Tancredo Neves, e o teu laboratório para fazer esse personagem. Olha, primeiro a gente tem não sei se você... O doutor, né? Teve a oportunidade de ver. Assistir. A gente tem muitas referências acerca daquele caso, né? Tem livros, tem pesquisas. E é uma coisa dramática, porque o Tancredo, ele poderia estar vivo, quer dizer, ele foi... Eu não digo que ele foi... deixaram ele morrer, mas a forma que foi conduzido aquele problema, primeiro a espera que ele teve, né, para fazer efetivamente a cirurgia. A gente pode até dizer que ele preferiu esperar para ser eleito, para se operar depois, podemos dizer isso. Porque aquele mecanismo, naquele momento da política brasileira, de eleger um presidente de novo, novamente, né? Mas os erros médicos e a briga de egos entre os médicos que o atenderam, eu acho que deixaram o cara, não deixaram morrer, mas não fizeram ou disputaram tanto pelo privilégio de operar um presidente que acabaram deixando ele fazer a passagem dele.
eu acho que fala da história do Brasil também. A gente se preparou bastante, a gente pesquisou muito, a gente teve sim, muitas leituras. O Otton Bastos é um monstro, né? É um ator assim, já trabalhei com ele algumas vezes e ele é uma escola. A forma como ele aborda o texto, a forma, tudo que ele te passa para você, a intensidade, a fortaleza. Tá fazendo um espetáculo agora que vocês têm que ver. Tá em São Paulo, né? Em São Paulo. É. Por 91 anos, cara, eu fui ver, você sai do teatro chorando, porque é a vida dele também. Então o preparo foi muito um preparo histórico e a gente tinha fotografia dos personagens, era interessante. Alguns poucos estão vivos, né? Os médicos. Eu fazia o diretor do Hospital de Base de Brasília, que recebia ele na primeira crise e tal. E a gente vê, a gente se vestia, se entendia, via as filmagens das pessoas se movimentando e tentava ter uma similaridade com aquilo. Então foi muito rico, muito rico. Quanto tempo tu leva para desconstruir um personagem depois que finaliza completamente o teu trabalho? Olha, primeiro eu acho que a maioria dos personagens eles se constroem também com as coisas que a gente é. Eu digo na peça uma coisa, não sei se vocês perceberem, eu faço um determinado momento, falo para Vera, você acha que durante 5 anos nós não nos misturamos com eles? Até os roteiristas misturaram, começaram a incorporar nossas peculiaridades, nossos gestos. Então nós também somos chamados para o trabalho porque os diretores, os produtores, nos veem o ator com uma similaridade, aparece fisicamente, eu tenho um tom de voz parecido, então a gente já traz para o personagem coisas nossas. Quando você se enfronha dentro de uma pessoa, você também começa a ver o que essa pessoa tem de bom, o que tem de ruim. E a gente tem muitos casos de atores que, durante as filmagens e até depois, se transformaram em monstros, né? Doidos, fizeram barbaridades, ou ficaram desagradáveis, ou se isolaram. Então, eu acho que eu não tenho este problema de sair do personagem. Mas eu sinto que, após um trabalho árduo, longo, muitas coisas permanecem, né? Do caráter, os questionamentos de vida, o que esse personagem te abriu a cabeça. Vou te dar um exemplo aqui que eu acho emocionante, mas é um exemplo simples. Eu fiz um trabalho numa novela chamada Terra Prometida, que eu fazia o Tibar, que era um general do exército, e falava de Jericó, falava da Bíblia, algumas coisas. E quando terminou a novela, a minha filha, a Valentina, minha primeira filha, ela estava prestes a fazer a primeira comunhão. Uhum. Então eu fui lá na cerimônia e de repente a minha filha na igreja começou a perguntar para mim coisas e eu tinha as respostas. E a melhor coisa do mundo é você ter respostas para os seus filhos, né? Mas eu só tinha as respostas porque eu estudei aquele papel. O personagem te entregou, né? Naquele momento, aquela história, profundamente. Então eu dou sempre esse exemplo porque é tão bonito você carregar, você se enriquecer com o trabalho que você realizou. Então comigo acontece muito isso. Eu saio mais preenchido, eu chego levando o Leonardo e saio trazendo o personagem.